Bom dia, é um privilégio estar com vocês e conversar sobre esse assunto que não é nada fácil, né? É espinhoso. Esses dias eu vi alguém dizendo assim, tá acabando a temporada de almoço em família. Só depois de 15 de novembro que a gente volta a sentar e almoçar, porque realmente a polarização está no ar, né? Você fala A, a pessoa diz, por que você está falando A? Você é comunista. Você fala B, não, você é fascista. Então, essa polarização atingindo a igreja, as famílias, e a dificuldade muito grande que a gente está tendo em lidar, encontrar caminhos de diálogo, né? Então, parabenizar vocês pela iniciativa de conversar sobre este assunto, de dialogar sobre este assunto. E eu não tenho a pretensão de responder, né? Mas só provocar aqui algumas questões, trazer mais algumas questões e levantar, assim, talvez fatos de natureza histórica que nos ajudem a entender o momento que a gente vive e a gente compreender um pouco mais o contexto que nós vivemos no ambiente político brasileiro. Eu vou ler, e convido vocês a ler junto, alguns textos bíblicos. O primeiro texto é o texto de Jeremias, capítulo 29, que é uma mensagem de Jeremias aos exilados. Eles estão na Babilônia, foram exilados por 70 anos, e havia alguns profetas que diziam, não esquenta a cabeça não, vocês não vão ficar 70 anos, vai ser mais rápido, vocês vão voltar logo, Deus vai abençoar, Deus vai, né? E a mensagem de Jeremias aos exilados, né, era diferente. Jeremias capítulo 29, no versículo 5 em diante, ele está dizendo, olha, é 70 anos, sejam realistas. Então, versículo 5, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela. Orai ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Né? Agora, o segundo texto que eu vou ler, eu convido vocês para abrir lá, é Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós estudamos na nossa igreja lá, terminamos uma série de estudos, de sermões sobre Colossenses, né? E em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Muito bem, eu escolhi inicialmente, eu vou ler, obrigado, Neuza, inicialmente esses dois textos, porque eles mostram uma polarização, né? Quer dizer, primeiro o texto lá de Jeremias que diz, olhe, procure a paz da cidade, vivam na cidade, plante, edifiquem, casem, se multipliquem e encare a realidade da cidade. Vocês vão ficar aí nessa cidade. O tempo do exílio de vocês, sejam pragmáticos. Vivam como se vocês fossem morrer aí. Certo? E o segundo texto que nós lemos, o texto do Novo Testamento, buscai as coisas lá do alto, as coisas lá de cima. Vivam, olhe, tira a cabeça daqui de baixo.
pensa lá em cima, né? E nós vamos encontrar outros textos no Novo Testamento que vão alimentar essa tensão, né? Porque fostes ressuscitados com Cristo, vocês já estão assentados nos lugares celestiais, né? A nossa pátria está nos céus, né? Somos cidadãos do reino dos céus. Então a gente fica no meio dessas duas coisas, e afinal de contas, a gente pensa lá ou pensa aqui? Qual é a medida, qual é o grau da nossa medida de envolvimento? E no meio desse debate, né, a gente fica ouvindo muitas vozes e a nossa dificuldade de encontrar, né, qual a melhor maneira de se fazer presente no cenário em que Deus tem nos plantado. Eu vou fazer assim uma retrospectiva histórica rápida e depois a gente abre para conversar, tá certo? Porque o objetivo é mais a gente conversar, debater, né? Mas o negócio vem de longe, esse problema de equacionar a nossa vocação, a nossa participação, de dosar o papel, de ver os limites, isso vem de longe, não é de agora, né? E a coisa se acentuou a partir do quarto século, o ano 313, quando o imperador romano Constantino se converteu, ou teria se convertido. O fato é que ele aderiu ao cristianismo, e o cristianismo de religião perseguida se tornou religião protegida. Até que em 380 houve um edito de Milão que então oficializou o cristianismo. Mas vocês imaginem, né, o impacto da conversão de Constantino. O Constantino chegando aqui no céu, né, estacionando os carros, os cavalos, né, mas antes vinha o serviço secreto, fazer a varredura, né, ver o ambiente, né, ficar nos pontos estratégicos, né, verificar todas as instalações de vocês aqui para receber o Constantino. E a multidão que naturalmente é a imprensa e tal, que chegaria para ver o Constantino, porque o Constantino, afinal, está no culto. E o pessoal quer ver o Constantino, quer cumprimentar o Constantino, quer apertar a mão do Constantino, precisa falar com o Constantino para ele resolver aquele problema da cidade dele, precisa pedir um emprego, precisa para o Constantino assinar o decreto, precisa pedir para o Constantino resolver aquela pendência lá com o Congresso, com o Supremo Tribunal, e o Constantino precisa resolver isso. Então as pessoas precisam se aproximar do Constantino. Então, imagina a multidão que viria aqui para o céu. Se o João Alexandre trouxe 80 pessoas, o Constantino, entendeu? Vocês não iam, esse espaço não ia comportar. E a quantidade de gente curiosa e, digamos, que tal se a gente agora fosse membro do céu? Que tal se agora a gente passasse a frente? Porque, afinal de contas, né, não é em todo lugar que você pode ir. Então, você imagine o impacto da conversão do imperador, do Império Romano. Não foi um impériozinho qualquer. Então, isso trouxe muita coisa para dentro, muita gente afluiu para a igreja, muita gente veio para a igreja, e essas pessoas foram batizadas em massa, nações, povos foram batizados em massa, e com isso vieram muitas práticas também que foram sendo introduzidas dentro da igreja. E essa relação da igreja com o poder foi uma relação extremamente complicada. Porque, de repente, a igreja de perseguida, minoritária, se reunindo escondido nas casas, não tinha templo, reunia nas catacumbas, né, nos subterrâneos. E, de repente, essa igreja está visível. E ela está poderosa, né, influente. Então, isso trouxe um impacto muito grande para o cristianismo e, ao longo da história, a inserção, a introdução de práticas, de costumes, o desvio na toda a igreja foi uma coisa muito grande, né? O processo de batismo, de cristianização, chamado de cristianização, né? Então a igreja passou a ser o Império Romano, igreja e Império Romano eram equivalentes. E o bispo de Roma, né, que era o bispo da capital, a cidade mais influente, é claro que esse bispo tinha privilégios, tinha ascendência sobre os demais bispos da igreja. E ele começou a ter um poder que os demais bispos lá
da ponta não tinha, né? Então, começa essa relação de poder e de influência, e os séculos vão se passando, o poder vai corrompendo, aquele dito atribuído a Maquiavel, que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o poder também foi corrompendo a igreja nas suas práticas, na sua forma de lidar, né? E a igreja vai se distanciando, vai se tornando uma entidade poderosa, rica, né? E com uma série, claro, riqueza tem interesses, e uma série de interesses, né? Nós vamos aqui para a idade final da Idade Medieval, início da Idade Média, quando os árabes, os muçulmanos conquistam a Terra Santa, os chamados lugares sagrados, então começam as cruzadas, né? E na época das cruzadas, o desafio ao discipulado a tornar-se cristão é esse: se alguém quiser ser meu discípulo, tome a cruz. Tomar a cruz e seguir significava vestir a armadura do soldado, que tinha realmente, você vê o filme Cruzada, né? Tinha um símbolo de cruz, e lutar contra os muçulmanos que haviam tomado Jerusalém e outros locais tidos pelos cristãos como sagrados. Então, esse era o grande alvo, o grande desejo. Nós vamos chegar no período das grandes conquistas, né? das grandes descobertas, né? Portugal, Espanha, né? Se aventurando, e esses navegadores, o Vasco da Gama, por exemplo, né? Que foi lá para as Índias e conseguiu dobrar lá o Cabo da Boa Esperança e chegar no Oceano Índico, nas Índias e tal, né? Ele se via como, digamos, missionário de Cristo. Missionário de Cristo. Você vê as caravelas, elas tinham um símbolo, uma cruz pintada, né? Pedro Álvares Cabral, quando chegou no Brasil, o primeiro ato foi fazer uma missa, né? Fazer uma missa, e o Brasil foi chamado Terra de Santa Cruz. Por quê? Era visto como conquista para o cristianismo. O Cristóvão Colombo, quando chegou, e ele veio abençoado, né? Ele veio abençoado pelo rei, veio abençoado pelo Papa. Quando chegou à América, ele se via por o nome Cristóvão. A palavra Cristóvão significa portador da luz. Ele se via como um missionário. E ele tinha o sonho, depois de voltar, ele veio à expedição, chegou na América, em 1492, ele tinha um sonho de compor um exército de 10 mil soldados de ir lutar lá na Palestina. Porque eles viam esse empreendimento econômico como uma atividade missionária. Uma atividade missionária. Então, a América foi colonizada sobre isto. E os exércitos espanhóis, e português não foi tanto, né? Porque a civilização que os espanhóis enfrentaram, os astecas, os maias, os incas, era uma civilização, né, organizada, instituída, e eles enfrentaram esse processo de colonização com a cruz na frente, né? Cruz na frente. Era um processo de cristianização, de converter os pagãos e de levá-los à fé cristã. Né? Isso foi um processo assim violentíssimo. Nesse período também começa o período da Inquisição. Né? A Inquisição, o que é a Inquisição? Que é um movimento de caçar quem se desvia da doutrina. De qual doutrina? A doutrina cristã. Doutrina cristã, né? Estipulada pela Igreja de Roma, a sede em Roma, o cristianismo. Então, a Inquisição é um movimento de caçar hereges, né? E a Inquisição, por exemplo, em Portugal, né? A Inquisição em Portugal, no final do século XV, a Inquisição em Portugal começou um processo porque os muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Depois eles foram expulsos, e quando os portugueses e espanhóis retomaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles iniciaram um processo de cristianização. Bom, você é muçulmano, se quiser ficar, tem que se batizar. E havia muitos judeus também em Portugal e na Espanha. E a Inquisição visou os judeus e muçulmanos, obrigando-os a se batizar.
Ou vocês se batizam ou vocês vazam, né? Então, aqueles que, digamos, tinham propriedades, né? Os judeus, desde o século XI e XII, eram impedidos de ter propriedades. Por isso, os judeus migravam com mais facilidade, porque os bens de judeus eram joias, ouro, se dedicavam mais a isso. Então, era fácil. Foi perseguido, botava no bolso os bens e vazava. Mas estima-se que entre 100 a 150 mil judeus tiveram que fugir de Portugal e Espanha, foram para a Holanda, vieram para o Brasil, né? E esses judeus que não quiseram se batizar, tiveram que fugir. Os árabes também, os muçulmanos tiveram que fugir. Os que ficaram foram batizados e chamados de cristãos novos. E aí eles receberam nomes de cristãos, né? Por exemplo, Oliveira, Figueira, nomes de árvores. Esses cristãos novos receberam esses nomes. Ou nomes de animais, né? Bezerra, coelho, falcão, né? Leão. Tá? Foram batizados, chamados de cristãos novos, e receberam esses nomes e tornaram-se cristãos novos para poder permanecer em Portugal e na Espanha. Fruto do quê? Inquisição. Se você não pensa como eu penso, você é herege. Se você é herege, o teu destino é a fogueira. E o pobre do Galileu, final do século XVI, né? Pobre do Galileu inventou de dizer que era a Terra que girava e não o Sol, né? Como se cria desde antigamente. Ele dizia, né? E aí a Inquisição chegou lá no Galileu e diz, olha, o senhor está convidado a se retratar, porque a doutrina da igreja diz que quem gira é o Sol e não a Terra. O Galileu, tá bom, eu me retrato. E foi lá, né? E, contudo, ele dizia assim, diz a história, é o sol que gira, contudo, é a Terra. É uma forma de safar, e ele se safou. Mas a Inquisição, você percebem como que esta aliança do cristianismo, o ideal de teocracia, de um reino é onde a igreja dá as cartas, onde ele chegou. Assim, foi muito sucinto e muito superficial, mas só para vocês terem uma ideia de como isso impactou o nosso mundo e marcou o nosso mundo. O desejo da igreja, do poder, a aliança com o poder, a mistura com o poder, né? A subserviência do poder à igreja e da igreja aos interesses políticos, tudo isso levou a essa série de desmandos. O que os nossos pobres indígenas da América Latina, da América Central sofreram por conta disso, não tem preço nenhum. Até tem uma história de um cacique no Caribe, que ele estava sendo desafiado pelos espanhóis a se batizar. Né? Você batiza, e precisava se batizar. E ele perguntou, lá no céu vai ter, né, dominicanos, jesuítas? Oh, nossa, só o que tem, né? Lá no céu vai ter espanhóis, cristãos? É só o que tem. Então é para lá que eu não quero ir. Pode mandar para a fogueira, porque esse é um lugar que eu não desejo ir. Então, a história de sofrimento, né? A imagem do Cristo guerreiro, conquistador, do Cristo que impõe, essa é uma imagem muito forte que houve no Brasil. Os jesuítas, por exemplo, que foi a grande movimento católico, liderado pelo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, ele era soldado, foi ferido na guerra, foi para o hospital, e lá ele teve uma experiência sobrenatural, de conversão e tal, e ele resolveu dedicar-se o resto da sua vida à defesa da fé católica. E ele fundou o que se chamava de Companhia de Jesus. Hoje chama-se Sociedade de Companhia. O que é companhia? É uma linguagem militar. E os jesuítas tinham um espírito belicoso, guerreiro, militar. Os jesuítas vieram para o Brasil, né? Anchieta, Manuel da Nóbrega, todos os jesuítas fundaram São Paulo, catequizaram o interior, entraram no interior, mas essa mentalidade guerreira,
que estava na origem do cristianismo ibérico, né? É preciso guerrear, é preciso converter os pagãos pela força das armas, pela imposição das armas, pela espada, mas é preciso combater. Então, isso ficou uma marca no cristianismo, né? Mas existem outros fatores também, do ponto de vista histórico, que eu quero rapidamente aqui colocar, que na nossa cultura, né, esse elemento, a colonização veio de cima para baixo, impondo uma religião e impondo o cristianismo de maneira unilateral, violenta, né? Os escravos foram obrigados a se batizar, assimilar, foram obrigados a aderir ao cristianismo, todo esse processo. Mas tem dois elementos aí interessantes nesse processo de colonização do Brasil, né, que ficaram marcados. O primeiro deles é o chamado messianismo. O messianismo é uma crença que começou em Portugal, e um dos grandes divulgadores dessa crença no Brasil foi o Padre Vieira. Quem estudou no colegial, né, o Barroco, né? O Padre Vieira é o maior literato, embora nascido em Portugal, mas ele viveu a vida toda no Brasil, é o maior literato do Barroco, né? Pelo quanto os seus sermões, o estilo dos sermões, né, rebuscado, né, aquela linguagem cheia de floreios e tal. O Padre Vieira foi, né, apesar do seu grande papel como literato, né, ele foi o maior divulgador no Brasil e ajudou a criar e fortalecer na alma brasileira a compreensão do chamado messianismo. O que é o messianismo? O Dom Sebastião havia sido morto na guerra contra os ários no norte da África, né? Mas criou-se a crença em Portugal que Dom Sebastião ressuscitaria e voltaria glorioso para restaurar o brilho, a glória e o fausto do Império Português. O Império Português era grande, né? Os caras... eles descobriram o caminho das Índias, tinham colônias na África, colônias lá nas Índias, na parte da Índia, vieram para o Brasil, então o Império Português era muito forte nesse século XVI. Então, o que o Padre Vieira estava dizendo, que Dom Sebastião, ele ressuscitaria e ele voltaria glorioso para recuperar a era dourada de Portugal. E isso começou, ele pregava, e isso foi disseminado. Então, essa expectativa que um líder forte, poderoso, virá de maneira gloriosa para recuperar a glória perdida, para botar ordem na casa, para, digamos, arrumar a situação. Então, essa crença, muito típica da cultura portuguesa, que se instalou na cultura brasileira, que criou, de certa maneira, e encontrou em nós essa crença. Ainda virá alguém, Deus vai levantar. Você pode mudar os nomes aí, né? Mas Deus vai levantar um Messias. Deus vai levantar um grande líder, um enviado de Deus, e ele vai botar ordem na casa. Ele vai arrumar a bagunça que está aí, né? E é interessante que ao longo da cultura política brasileira, vocês vão ver líderes políticos que assumiram esse papel. Getúlio Vargas, ele se autodenominava o pai dos pobres. Na Argentina, Perón, né, o peronismo é um movimento muito forte ainda, né? Perón era considerado, né, e a Evita, né, a mãe dos pobres, a mãe dos marginalizados. Isso, nossa, isso era grande protetora. Essa expectativa de um pai protetor, libertador e tal, né? Getúlio Vargas era chamado pai dos pobres. Posteriormente, Getúlio Vargas, um outro grande líder político brasileiro, messiânico, era Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, ele se intitulava que ele ia botar ordem no Brasil. O símbolo da campanha política dele, final dos anos 50 e anos 60, era a vassoura. Ele ia varrer a corrupção.
que ele ia botar ordem, né? E o Jânio Quadros empolgou o Brasil, ele teve a maior votação individual que já teve nesse país, né? Proporcionalmente falando. A maior votação. Foi o político que foi eleito assim, com uma votação estrondosa. E Jânio Quadros, ele encarnava esse tipo. Ele ia, né, nas igrejas, falava nas igrejas, ele chegava numa igreja evangélica, ele começava, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e citava o Salmo 23 assim. E o povo disse, esse é o homem de Deus. Esse é o homem que Deus enviou para nós. Essa cultura messiânica, né? Assim. E ao longo da história você vê, em maior ou menor grau, outros líderes políticos brasileiros se apresentando com uma grande solução, a grande resposta individualmente. Ele vai resolver. Então, isso é traço do messianismo que está presente na nossa cultura, dessa expectativa messiânica, que o próximo presidente vai resolver. Ele vai acabar com a bagunça, vai botar ordem na casa, ele vai dar emprego para todo mundo, vai trazer o pão, ele vai resolver todos os problemas sociais e econômicos. Essa expectativa é muito forte na nossa cultura. Está no imaginário, né, de toda a população brasileira. É fácil de ver, de perceber isso, e de como, né, ao longo da história, vários políticos se levantaram e usam esta imagem, capitalizar em favor de si essa imagem, né, do Messias Salvador. Mas existe outro elemento na cultura brasileira que é muito forte e que está manifesta no quadro político, no quadro eclesiástico, que é o problema do patriarcalismo, que, de certa maneira, é aí, né, a cultura patriarcal, né, que é óbvio, mas o coronelismo, né, o coronelismo. Então, o processo da colonização, né, então, as pessoas que receberam grandes porções de terra, os fazendeiros que receberam aquelas terras para, né, receber, eles se tornaram, digamos, o pai protetor dos empregados, dos agregados, dos trabalhadores. Ele era a figura central, do ponto de vista patriarcal, mas também do ponto de vista, assim, proteção, né? O coronel. Isso é muito forte no interior do Brasil ainda, né? As pequenas cidades. Eu morei no Nordeste durante 25 anos, aí é muito forte no interior essa noção do coronel, que é a figura determinante, e ele diz o que deve ser feito, o que deve ser construído, e é muito forte essa cultura. E ele diz, né, em quem as pessoas devem votar, com quem as pessoas devem casar, porque ele também ajuda a fazer o casamento, ele ajuda a fazer o funeral, ele ajuda a batizar. Se a pessoa está doente, ele ajuda a dar um dinheiro para a pessoa ir no médico e assim por diante, né? Eu fui pastor em Fortaleza e nós tínhamos uma pequena congregação numa fazenda distante, no interior, sítio mesmo, né? Num município chamado Pentecoste, né? Então, sei lá, na cidade, mais de 16 quilômetros, estrada de terra, a pequena congregação que surgia lá, né? Naquela fazenda. E lá tinha um fazendeiro que era o prefeito da cidade, ele era o dono de uma grande porção de terra. E eu ia lá periodicamente, que tinha a nossa congregação, visitar, conversar com o povo e assim por diante. Eu achei interessante que eu fui visitar uma família, muita pobreza, muita escassez de água, aquela dificuldade tremenda, né? E visitando uma família lá, aquela pobreza, aquela dificuldade que eles viviam, né? Muito grande, porque choveu, tudo bem, mas se não choveu o período do inverno, que é o período de fevereiro até maio, se não choveu no inverno, aí não chove mais. Quem plantou, plantou, quem não plantou, né, vai viver da misericórdia, porque é uma situação muito complicada. E eu visitando membros da nossa igreja,
piedosos, crentes, fiéis. Ele estava contando, pois é, graças a Deus, né, o seu Antônio, que era o dono da fazenda, que era prefeito da cidade. Pois é, ele até me pagou o óculos para mim e tal, né? E eu perguntei para ele, mas o senhor trabalha? Trabalho. Quanto o senhor ganha? Assim, né? Para fazer ele pensar um pouquinho assim, né? Que na verdade ele não deu óculos, na verdade ele subtraiu durante todo o tempo, explorou o trabalho daquele pobre coitado e agora ele deu né, um óculos, né? Um óculos, né, oculista, aqueles oculistas que vão na época da campanha política, faz exame e dão óculos para todo mundo, né? Então ele deu o óculos, ele estava feliz porque ele era o protetor que havia dado o óculos. Eu estava tentando fazer ele entender que, na verdade, ele subtraiu durante muito tempo, né? Se aproveitou do trabalho, ele está dando uma migalhazinha, né? Mas esse é o modelo muito forte no interior, modelo muito forte. A figura assim de um protetor autoritária, né? Decide em quem votar. Esse modelo, né? Esse modelo patriarcal coronelesco, ele tem as suas manifestações nas igrejas, porque as igrejas, muitas igrejas, elas têm em algumas denominações cujo o esquema, a forma administrativa, ela permite isso. Então, ele se torna, alguns pastores se tornam, encarnam uma figura que socialmente, que culturalmente já está no imaginário deles. É o protetor, ele decide, ele manda, ele assiste quando está doente, ele leva para o hospital, faz o casamento, faz o batizado, ajuda no funeral, é aquela figura protetora, mas também decide. Né? A contrapartida aí é o processo, ele diz em quem votar, com quem casar, né? E decide todas as coisas. E no universo, na igreja, se reproduz esse modelo, que é cultural. É muito forte na nossa cultura. A cultura urbana, nossa, hoje, o Brasil passa um processo, ele quebra isso. Mas nas igrejas, as igrejas, de modo geral, ainda reproduzem, e isso é sustentado porque tem um enraizamento cultural, né, muito forte. Né? Você pode ver, então, as igrejas que se transformaram em currais eleitorais, que dizem, olha, vocês não votem, olhem, votem nisso. Esse é um elemento da nossa realidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, antes da gente passar para os finalmente, porque o objetivo é a gente conversar, né? Outro fator também é que os evangélicos no Brasil sempre foram minoria, perseguidos, né? Porque a religião católica era oficial. Quem nomeava os bispos era o imperador. Com a proclamação da República, quebrou-se esta aliança entre a igreja e o Estado, né? E o Estado, supostamente, teoricamente, passou a ser Estado laico. Mas a igreja ainda manteve uma influência muito grande na política, nas decisões. Os bispos tinham livre acesso, né, à influência, às decisões políticas e assim por diante. Mas com a vinda dos evangélicos a partir do século XIX, né, presbiterianos, metodistas, batistas, congregacionais e tal, né? Então, os evangélicos, a partir da década de 80, os evangélicos começaram a crescer bastante e a ter participação, ter maior visibilidade. Deixaram de ser uma minoria, deixaram de ser um grupo excluído e passaram a ter visibilidade. Hoje, estima-se, né, que 26%, 27% da população brasileira seja evangélica, o que dá em torno de 43, 45 milhões, que é um número significativo de pessoas que se declaram evangélicas. E todos os matizes aí. Então, os evangélicos, principalmente a partir do final dos anos 80, começaram a se ver como um segmento cobiçado pelos políticos. Os políticos começaram a olhar e ver, opa, esse segmento
considerável. E os políticos começaram a se aproximar, porque viam nessa fatia do bolo político brasileiro, né, um espaço, e começaram a adequar a sua linguagem, né, adequar o discurso para os evangélicos sensibilizarem e começar a ver. Esse é o homem de Deus. Esse é o enviado de Deus, né? Então, isso foi muito forte, essa virada a partir da eleição do Collor, né? A eleição do Collor, no início dos anos 90, que ele tomou posse, né? E ele, com um discurso anticorrupção, botar os marajás na cadeia. É um absurdo político ganhar isso, os marajás. Esse discurso sensibilizou e foi eleito, né, de maneira muito forte, né? E os evangélicos começaram a adquirir essa proeminência e essa, digamos, essa atuação no ambiente, perceber que podiam atuar. Até então, os evangélicos eram tímidos na participação eleitoral e política, e começaram a perceber que eles podiam, né, participar do processo político, assumir esse protagonismo também político, né? E ocorre que foram, em muitas circunstâncias, foram cooptados, né, foram trazidos, mas o que ocorre, né, o que ocorre aqui é que se os evangélicos, principalmente o segmento que cresceu mais, tinham uma visão a respeito da escatologia, por exemplo, né? Então, Jesus vai voltar, e vai voltar logo. Se Jesus vai voltar logo, por que eu tenho que ficar preocupado com este mundo aqui? Tudo aqui vai ser destruído, é a perspectiva escatológica que Jesus vai voltar logo e que este mundo vai ser destruído. Mas se Jesus vai voltar logo e esse mundo vai ser... Por que eu tenho que me envolver com este mundo? Por que eu tenho que sujar as mãos neste mundo? Mas daí surge uma questão pragmática, que muitas igrejas começaram a ver na política uma forma pragmática de utilizar a política e o poder político em seu benefício. Porque todo mundo tem uma pendência burocrática para resolver. Precisa de um alvará, precisa construir, mas aquele local não permite, precisa de dinheiro para construir, precisa comprar uma rádio, precisa comprar uma televisão. Rádio e televisão são concessões de serviço público. Então eu preciso fazer aliança, e tem um político que votou em favor, digamos, dos 6 anos do Sarney, porque ele recebeu, e ele era um influente líder político de um segmento, né, evangélico, pentecostal, e ele recebeu a concessão de uma rádio. Isso foi notório na época, porque votou em favor dos 6 anos do Sarney. E assim, muitos políticos começaram, muitos líderes evangélicos começaram a aguçar o lado pragmático. Bom, esse mundo vai ser destruído, mas enquanto não vai ser destruído, vamos nos aproveitar dele. Vamos tirar o maior benefício da política, e fizeram as mais diversas e variadas alianças como forma de se beneficiar o seu segmento evangélico, a sua igreja, o seu setor. Fizeram esse tipo de aliança, esse pragmatismo que, de repente, né? Eu participei de uma reunião de pastores, eu participava, né, do Conselho de Pastores em Fortaleza. Numa reunião, eu até hoje nunca esqueci daquilo que eu fiquei escandalizado. Um pastor lá levantou e disse: olha, para Jesus vale até gol de mão. Esse pragmatismo assim, quer dizer, se é para Jesus, não importa se é lícito, não importa se é ético, não importa o preço, não importa se você vende a alma, mas se é para Jesus, entre aspas, né, vale tudo. Então, é o pragmatismo que adentrou as igrejas evangélicas. E, de modo geral, as igrejas, o nosso cristianismo no Brasil focou muito na ética do ponto de vista individual. Então, a ética do ponto de vista individual, né, digamos, como necessidade. Você não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode roubar, não pode adulterar, entendeu? A ética é atrelada a esse ponto de vista pessoal, né? Não estou dizendo que
essas coisas não façam parte da fé. Mas a ênfase foi nisto. E as pessoas não tinham preparação para ver o conceito de pecado fora desses princípios, da moral. Então, principalmente o nosso protestantismo, o nosso mundo evangélico que veio dos Estados Unidos, foi muito influenciado por algumas ideias, né? Surgiu nos Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XIX, um movimento chamado Evangelho Social. O livro que divulgou o Evangelho Social e penetrou nas igrejas é um livro que eu li na minha adolescência e fiquei empolgado com esse livro. Em seus passos, que faria Jesus? O que é esse livro? O livro é uma ficção, mas é uma história de conversões que vão acontecendo. As conversões vão acontecendo e a cidade muda automaticamente pelas conversões individuais, né? Esse livro foi o grande divulgador do Evangelho Social e no Brasil teve uma influência. É um livro muito vendido no Brasil, muito lido ainda no Brasil. Mas vende a noção que basta a conversão de indivíduos isolados para que a sociedade automaticamente mude. O que não é verdade. Não é verdade. Porque a mudança, né? E isso foi um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr, que ele escreveu um livro, Moral Man e Moral Society, Homem Moral numa Sociedade Imoral. Ele levantando a tese é o seguinte, que não basta você ser individualmente, pessoalmente, uma pessoa moral, séria, eticamente. Existem outros fatores sociais que não basta a tua moralidade individual, que são fatores institucionais, fatores políticos, fatores econômicos, fatores estruturais. E que o pecado não é só um pecado do indivíduo, mas existe pecado de estrutura, pecado cultural, pecado social, o pecado econômico, o pecado dos interesses. Quando uma nação, por exemplo, e ele cita, como ele era americano, ele citava o caso dos Estados Unidos, né? As pessoas iam à igreja bonitinho, domingo, sujeito de bem, pagava os impostos em dia, não passava sinal vermelho, não dava cheque sem fundo, o sujeito moralmente respeitava a esposa, os filhos, não falava palavrão, não torcia para o Corinthians. Ah, não, o Corinthians pode torcer, né? Entendeu? Um cara moralmente e, do ponto de vista pessoal, inatacável. Mas ele compactuava com o modelo político e justificava o modelo político. Por exemplo, ele ia na igreja todo domingo, orava, lia a Bíblia diariamente, mas tinha escravos. E justificava isto, né? Não, mas escravidão é um problema, não é um problema meu. Né? Eu trato bem os meus escravos. Certo? Então, esse tipo de distinção entre ética individual e uma ética comunitária, e uma ética que tem implicações políticas. Então, o Reinhold Niebuhr escreveu esse livro e ele detonou o sistema, levantando a tese, levantando, né, a ideia que não basta ser individualmente, é bom, você precisa ser honesto, você precisa ser ético do ponto de vista individual, mas existem fatores que não se esgotam na ética individual. Né? Fatores estruturais. E ele levantando questão, nos Estados Unidos, nas suas relações de poder, relações políticas, ele faz um jogo violento, que faria, se você for analisar o jogo poder, do jogo de poder, o jogo político, o jogo econômico, né? Ele, quer dizer, é lícito isso? Bom, mas aí é o governo, né? Aí todo mundo faz. Aí você transfere para um outro nível e você não se importa. Então, esse é um outro problema também na nossa cultura evangélica, protestante brasileira, que nós enfatizamos exclusivamente e unicamente a ética individual. Mas não pensamos no pecado que está na estrutura, no pecado que está na cultura, no pecado que está na economia, no pecado que está na instituição, no pecado da nação, no pecado corporativo, que você vive nessa sociedade e que você
faz parte, faz o jogo, e a gente foca apenas no erro, no pecado individual. Então, esses são dados, né, históricos, né? Eu fui muito superficial e sucinto no cenário político que nós nos deparamos. Por isso que nós temos dificuldades de tratar algumas questões, né? E nós temos dificuldade de repensar algumas questões. Então, a partir daqui, eu gostaria de a gente sinalizar algumas coisas. Se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta, pode colocando. Mas algumas colocações diante desse quadro que eu tracei, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, como cristão, como cidadão do reino dos céus e da terra, dupla cidadania, a gente entender que, embora o caráter temporário, passageiro de mudanças, mas entender a nosso compromisso onde a gente vive, o nosso compromisso cidadão. Primeiro, é que a política partidária não traz o reino de Deus, certo? Ela não realiza o reino de Deus. O reino é de quem? De Deus. O reino é de Deus. Então, ela não realiza o reino de Deus. Todas as projetos políticos que, de certa maneira, prometiam, de certa maneira, o reino de Deus, eles falharam. Vocês já leram Revolução dos Bichos? A Revolução dos Bichos é muito atual, né? Os animais fazem uma revolução, né? Destituem o fazendeiro, assumem o poder, mas o final da história da Revolução dos Bichos é que eles reproduzem. É o que aconteceu, por exemplo, na América Latina, a Revolução Cubana. O Fulgêncio Batista era um ditador, né, execrável, autoritário, corrupto. Cuba era um prostíbulo americano. Os americanos iam se prostituir em Cuba. Era o cassino dos americanos, iam para lá. O que eles não tinham coragem de fazer nos Estados Unidos, iam fazer em Cuba. Quando houve a Revolução, em 1959, liderada pelo Fidel Castro, então, criou-se a expectativa de justiça e que seria um novo tempo na história da humanidade, e empolgou o mundo inteiro, a juventude do mundo inteiro, e o Che Guevara foi o grande apóstolo desse movimento, que encantou. Afinal de contas, vamos construir o paraíso. Só que a construção do paraíso foi adiada. O mesmo aconteceu no final dos anos 70, na Revolução Sandinista. A Frente Sandinista de Libertação combatia na época, né? Não sei se o Hamilton lembra, o Tamiro lembra, teve no Brasil o Juan Stan. Lembra do Juan Stan? Juan Stan era um teólogo, né? Um teólogo americano que vivia há muitos anos na Costa Rica, se naturalizou costarriquenho, já faleceu recentemente. Mas ele, eu dá de conversar muito tempo com ele, ele trouxe alguns fatos históricos, né? Quando a Revolução Sandinista, combatendo o Somoza, que era outro ditador corrupto, assassino, né? Um cara, pior espécie de ditador, né? Se é que existe ditador bom, né? Uma pior espécie de ditador, que é o Somoza, na Nicarágua, por muitos anos. A Revolução Sandinista queria destronar. E a Revolução Sandinista teve, né, digamos, ela englobou um arco muito diferenciado de segmentos da sociedade, inclusive cristãos, batistas, pentecostais, todos participaram da Revolução Sandinista. E entraram para combater o Somoza, porque aquilo era o cão mesmo, aquilo é o cão, precisava ser destronado, precisava ser eliminado, né? E entrar de corpo e alma para derrubar o Somoza. E derrubaram o Somoza. Estabeleceu-se, então, um novo sistema. Mas, infelizmente,
Daniel Ortega, que era um dos líderes da Revolução Sandinista, hoje se tornou um ditador. Recentemente mandou prender um bispo, porque um bispo lá, né, é uma voz que questiona, né? Então, todos os regimes políticos, eles não trazem nenhum regime político, nenhum partido político, traz e implanta o reino de Deus. Ele pode fazer modificações, mas toda a revolução, todo o sistema político, ele traz embutido-se as sementes de degradação, de corrupção que estão dentro de nós. Cedo ou tarde elas vão aflorar. Então, esse ideal de teocracia, vamos implantar um governo, Deus vai governar. Depois eu vou passar para vocês um texto, não sei se já leram um texto do C.S. Lewis, que diz que eu detesto a teocracia. Né? Muito interessante. E ele diz por quê. Mas, então, todos os sistemas políticos, eles trazem embutidos a possibilidade de corrupção, de degradação. Então, é preciso a gente entender que nenhum sistema político, nenhuma revolução, nenhum partido, nenhum líder político, nenhum candidato implanta o reino de Deus. Que o reino de Deus vai ser implantado de outra maneira. Então, esse é o fato. Né? Mas e daí? Então, se não implanta o reino de Deus, o que adianta a gente fazer? Bom, aí tem outros fatores, né, que a gente precisa levar em consideração. A segunda consideração, né, é que nós vivemos numa sociedade multicultural, pluralista. Sociedade homogênea não existe mais. O ideal de teocracia é ter uma sociedade homogênea, né, como alguns países árabes pretendem, né, pretendiam. Mas não existe mais sociedade homogênea. Esta é uma realidade. Nós vivemos num mundo extremamente, digamos assim, heterogêneo, diversificado. E nós precisamos aprender que vão ter que lidar com isso e conviver com isso. E se relacionar com o diferente e ter o diferente sempre no nosso horizonte, né? Nós precisamos compreender como cristãos, né, e aqui começamos algum princípio para fazer a diferença, que lealdade absoluta somente a Cristo. Todas as demais lealdades políticas, sociais, as lealdades, elas são provisórias, circunstanciais, condicionais. Então, essa ideia de eu estou com tal político e não abro, eu estou com ele e, né, até a morte, isso não existe. Não existe, porque lealdade absoluta é só a Cristo. A Cristo. A nossa lealdade a determinado líder político, a determinadas ideias, ela é condicional, até o ponto em que isso se coaduna e isto está em consonância com os princípios éticos que eu entendo da palavra de Deus. O instante em que ele se afasta, aquela instituição, aquele líder, aquele partido se afasta, eu tenho a obrigação, o dever de dizer não. De dizer não. Por isso que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, há coisas que são devidas a Deus. As coisas que são devidas a Deus, você não pode dar a César. E quando César reivindica de você coisas que são devidas a Deus, e só a Deus é merecedor, você tem que dizer não para César. Isso que Jesus disse. Então, quando César reivindica a tua lealdade, reivindica a tua mente, o teu coração, a integridade do teu coração, que você seja aquele cara apaixonado, e a paixão por política é perigoso. Exatamente porque a gente perde a capacidade de julgar, de analisar, de discernir. Porque lealdade absoluta é só a Cristo. Incondicional é só a Ele. As demais lealdades são provisórias.
Está fazendo bem? Muito bem, parabéns, apoio. Pisou na bola? Entendeu? Então, esta noção que precisa guiar. O que eu vejo, infelizmente, eu vejo muita gente abraçando incondicionalmente, apaixonadamente, este ou aquele líder político. E quando você se apaixona, o seu juízo crítico, a sua visão crítica, você perde. Porque daí você fecha o olho. O cara roubou, não, mas é meu líder. O cara matou, mas é meu líder político. O cara fez isto, fez aquilo, mas a sua paixão política é que determina. O cristão não pode ser guiado por paixão. Por isso que lealdade absoluta só a Cristo. O resto, a gente conversa. Né? Enquanto bíblica, teologicamente, de acordo com a fé, aquilo é pertinente, estamos juntos, a gente apoia, exalta, defende, mas aquilo não é, porque o reino não é trazido por nenhum partido político. O reino vem de outra maneira, né? Nós precisamos sempre entender que não existe esse candidato que é o eleito de Deus. Todo candidato tem defeito, não existe candidato perfeito. Nenhum é anjo, nenhum é anjo. E os candidatos, né, falam aquilo que a gente quer ouvir. Eles sabem muito bem, eles são assessorados por marketing político, por especialistas, para falar a linguagem, medir exatamente aquilo que é música para os nossos ouvidos. Né? Então, essa estratégia, né, não é uma estratégia, é uma estratégia estudada, né? É uma estratégia muito bem pensada, e a gente precisa ter outros critérios, né? Agora, lembrando que não existe nenhum candidato que seja anjo. Encerrar? Então tá bom. E nós precisamos, e aqui estou finalizando mesmo, né? Nós precisamos entender que quando se elege, não se dá cheque em branco para candidato nenhum, né? Não damos cheque. Nós precisamos acompanhar e fiscalizar. A gente vota e depois nem sabe. Vocês sabem quem que vocês votaram na última eleição para deputado? Não precisa responder. A gente não lembra. A gente não acompanha. Né? E então o que a gente faz? Então a gente precisa valorizar as legítimas vocações políticas que existem para servir. Política tem sujeira? Tem. Mas há pessoas que têm vocação para o serviço. Pessoas que têm uma vocação, chamado de Deus, para servir. E, nesse sentido, há uma grande contribuição da Reforma Protestante que restaurou o sentido de vocação. Vocação não é só religiosa. Vocação é você chamado por Deus para ser engenheiro civil, né, Alfa? Você é chamado para ser músico, né, Elias? Vai servir a Deus como músico. Vai ser servo de Deus onde Deus te colocar. Deus te chamou para ser professor, lá é tua vocação. Lá você vai ser ministro, ministra de Deus naquilo. E a vocação não tem esse caráter que você usa aquilo, teu trabalho, para abençoar as pessoas e glorificar a Deus. Existe vocação política, pessoas que têm vocação política. E nós, como igreja, a gente precisa valorizar as pessoas, ensinar, doutrinar os jovens, que vocês querem ser deputado um dia, né? Tem sonho de ser deputado, né? Suposição? Não, né? Mas vamos supor que um dia você quisesse ser prefeito, vereador e tal, mas a igreja precisa, né, investir, instruir, para que seja capaz de, quando chegar lá, não ser guiado pelas conveniências e não dançar conforme a música predominante, mas ser uma voz. É difícil? É. Mas é o nosso desafio da gente poder fazer diferença no mundo que nós estamos vivendo. De tal maneira que as legítimas vocações políticas, né, elas possam realmente, a gente, enquanto está aqui, procurar a paz da cidade.
procurar o bem da cidade, procurar aquilo que é melhor para a comunidade, aquilo que vai abençoar a vida das pessoas, dos menos favorecidos, dos marginalizados, aquilo que realmente é efetivo e que vai contribuir. Agora, isso é tarefa fácil? Não é, a gente tem que discernir, e é no processo de conversar, de debater, de dialogar, que a gente vai encontrando. Porque não esse negócio de dizer, olha aqui, ó, vote nesse nosso irmão, esse é nosso irmão, irmão vota irmão, isso nos anos 90 era muito, crente vota em crente, conversa fiada, né? Não dá para ir nessa conversa, e tem que votar em quem tem ideias e quem tem programas e quem tem compromisso, quem não vai ficar pulando de partido, quem não vai ficar fazendo... É um cenário difícil, desafiador? É, mas é o único caminho que nós temos, se nós queremos dar uma contribuição. Outro caminho mais fácil é você rejeitar a política ou você abraçar um político e morrer abraçado com ele. Ah, não. É mais fácil, deixar que os outros decidam por você. Esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho mais curto. O caminho mais difícil é conversar, é dialogar, é investigar, é estudar, é ler, é entender, é a gente participar. Esse é um caminho mais difícil, um caminho mais complicado. Mas eu não vejo saída para nós como cristãos, para a gente não cair nessa armadilha que existe eleitos de Deus, enviados de Deus. Não estou dizendo que Deus não tem soberania, tem. Mas esses que se auto-intitulam eleitos de Deus, enviados de Deus, salvadores da pátria, né, a salvação da lavoura, né, a gente precisa mediar. Desculpe se eu falei demais, vocês ficaram caladinhos, caladinhas, né? Mas se tiver tempo para conversar, para colocar alguma coisa, estou à disposição. Se eu não puder responder, o Altamiro... Da pregação, quantas considerações? Muito obrigada, Áureo. Muito obrigada mesmo. A gente fez uma trajetória aqui com a série que começou já falando direita ou esquerda. O Altamiro já falou que a gente tinha que escolher. Brincadeira. A gente já começou assim. Depois a gente falou um pouquinho sobre dependência ou morte. Sobre qual é o nosso nível de dependência ou autonomia nas relações políticas. E aí depois a gente falou da soberania de Deus na semana passada. E aí com a sua trajetória, com a sua narrativa histórica, né, da história do cristianismo, da história da igreja e da política, foi uma cereja do bolo essencial para a gente se localizar num tempo, numa história, e saber que não começa agora, né? Todas as questões que a gente enfrenta tão difíceis, tão complexas, elas não nasceram no momento onde os candidatos levantam suas campanhas, né? Então, obrigada por ajudar a entender essas raízes. A gente pode encerrar esse momento cultico, mas as conversas sobre isso se estendem sempre por aqui. Alguém quer fazer alguma colocação agora? Altamiro quer fazer alguma colocação? Não? Muito bem. E assim encerramos a série. Eu vou fazer uma oração, ou, Áureo, quer encerrar esse momento fazendo uma oração? Pela mensagem? Você já foi saindo? Não precisa. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esta manhã, a oportunidade de conversar, de examinar ideias e de tentar entender o nosso papel enquanto cidadãos aqui, mas também cidadãos do reino dos céus. Nós pedimos misericórdia sobre nós, livra-nos das simplificações, dos reducionismos, livra-nos, Senhor, também desse individualismo exacerbado que se preocupa só com a gente mesmo. Dá-nos discernimento, sabedoria nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Abençoa o nosso país, Senhor, esse país tão rico, esse país, Senhor, com tantas possibilidades, com tantas oportunidades, Senhor, mas tão maltratado e tão espoliado, e tão, Senhor, atacado nos seus recursos.
em todas as suas áreas, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, desse jardim precioso que Tu nos deste, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, com discernimento e sabedoria a cuidar, a escolher. Ajuda-nos, ó Pai, a ter sabedoria realmente nesse momento difícil que nós estamos vivenciando. Oramos, agradecidos pelo Teu amor e o Teu cuidado, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.